A primeira explosão nuclear da história humana foi testemunhada com sucesso, marcando o início da era atômica e transformando o mundo. Palavras do antigo texto hindu Bhagavad Gita ecoam na mente: agora me tornei a morte, o destruidor de mundos. Essa realização foi possível graças a J. Robert Oppenheimer, conhecido como o pai da bomba atômica. No entanto, surge a pergunta: quem era esse homem? Seria ele o mercador da morte, projetando a arma mais letal de todos os tempos? Ou um cientista novato esperando evitar futuras guerras? Talvez um patriota americano dedicado, assegurando que sua nação possuísse a arma capaz de derrotar as forças do eixo? Ou quem sabe, um aliado secreto do próximo grande inimigo dos Estados Unidos? A resposta permanece obscura e para descobri-la, precisamos retroceder ao começo. Julius Robert Oppenheimer nasceu em 22 de abril de 1904, em Nova York, numa família judaica não praticante. Seu pai, um impressionante importador têxtil que havia imigrado da Prússia em 1888, e sua mãe, uma pintora, proporcionaram-lhe uma vida privilegiada, incluindo um apartamento impressionante na Upper West Side, adornado com obras de arte famosas. Apesar da ligação com a arte, a família Oppenheimer ficaria conhecida principalmente pela ciência. Quando J. Robert e seu irmão Frank começaram a estudar, foram enviados para a Ethical Culture Society School, uma escola experimental fundada por Felix Adler, um reformador social. O objetivo da escola era não apenas educar crianças inteligentes, mas também formar indivíduos fundamentados em ética, destinados a realizar grandes feitos no futuro. Essa visão humanista influenciou profundamente a vida dos irmãos Oppenheimer, mas J. Robert estava mais interessado nas disciplinas acadêmicas, avançando rapidamente em seus estudos, especialmente em mineralogia e química. Aos 18 anos, estava pronto para o próximo passo em sua jornada. Chegará a hora de ingressar em Harvard. Uma doença grave atrasou seus planos, mas após se recuperar, Oppenheimer passou um tempo no Novo México, onde se apaixonou pelo Sudoeste. Apesar disso, voltou à Nova Inglaterra e, enquanto estudava em Harvard, dedicou-se aos cursos avançados de Química e até recuperou o tempo perdido, fazendo aulas extras. Tão ambicioso, decidiu mudar para a Física na pós-graduação, sendo admitido apenas com base em seus estudos independentes, saltando várias disciplinas iniciais. Em 3 anos, formou-se com honras. Mas sua sede por conhecimento estava longe de ser saciada. Após estudar em Cambridge sob a orientação de Max Born, conhecido como o pai da mecânica quântica, Oppenheimer encontrou um ambiente intelectualmente desafiador. Dominava seminários com sua retórica apaixonada, embora alguns estudantes ameaçassem boicotar suas aulas se Born não o fizesse calar. Contudo, nem tudo eram flores. Enquanto estudava na Alemanha durante a Era de Weimar, o país prosperava cultural, industrial, artística e cientificamente, embora enfrentasse dificuldades econômicas após a Primeira Guerra Mundial. No entanto, a intolerância crescente, especialmente para com os judeus, levou Oppenheimer a tomar a decisão de retornar aos Estados Unidos. Em 1927, aos 23 anos, obteve seu doutorado, mas não sem antes questionar seu examinador. Ele e Born co-publicaram um renomado artigo, A Aproximação de Born-Oppenheimer, que apresentava um método para realizar cálculos, ignorando o movimento nuclear sem perder precisão. Chegará o momento de seguir em frente. De volta aos Estados Unidos, Oppenheimer já era um físico famoso e altamente requisitado. Surgiram ofertas de Caltech e Harvard, mas ele optou por seguir seu próprio caminho e dividiu sua bolsa entre as duas instituições. Enquanto estava em Caltech, uma amizade com Linus Pauling, outro físico, terminou abruptamente devido a um possível caso entre Oppenheimer e a esposa de Pauling. A partir desse momento, nunca mais trabalhariam juntos, não apenas por causa dessa controvérsia, mas por outras razões que persistem no mistério. O destino tinha um plano diferente para Oppenheimer. Ele estava prestes a enfrentar a entrevista de emprego mais importante de sua vida.
À medida que o Partido Nazista consolidava seu controle sobre a Alemanha e lançava a Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer só se tornava mais dedicado a se opor a eles. Mas seu próprio governo não estava exatamente do seu lado. O FBI abriu um arquivo sobre Oppenheimer em 1941, registrando todos os seus contatos com membros do Partido Comunista. Embora não tenham encontrado evidências de conduta criminosa, descobriram que ele era membro de várias organizações que consideravam subversivas, incluindo agora a popular União Americana pelas Liberdades Civis. Oppenheimer não foi alvo de ação policial, mas foi colocado em uma lista de possíveis alvos para detenção em caso de emergência nacional, ou seja, se as liberdades civis fossem suspensas. Mas o governo estava prestes a precisar dele por um motivo muito diferente. Em outubro de 1941, os Estados Unidos ainda estavam neutros, fornecendo apenas o equipamento necessário aos aliados, mas todos sabiam que mais cedo ou mais tarde os Estados Unidos se juntariam à luta. O ataque surpresa a Pearl Harbor não estava na mente de ninguém, mas estava claro que as ambições imperiais das potências do eixo continuariam crescendo. Portanto, não apenas o presidente Franklin Roosevelt estava planejando a guerra, ele estava planejando a próxima grande arma, uma bomba atômica. O presidente do Comitê Nacional de Pesquisas de Defesa, James B. Conant, foi encarregado das fases iniciais, e ele havia sido palestrante em Harvard quando Oppenheimer estudava lá. Então, ele sabia que seu ex-aluno tinha uma mente que precisava estar a bordo desse plano para ter sucesso. E em breve, o projeto se tornaria vital para o plano de guerra dos Estados Unidos. Quando Oppenheimer foi trazido a bordo pela primeira vez, ele foi encarregado de fazer cálculos de nêutrons. Embora Oppenheimer estivesse trabalhando definitivamente nos fundamentos de uma bomba atômica, tudo era muito teórico, e ele se dedicou a isso com o mesmo zelo característico para resolver enigmas da física. A segurança não era tão rigorosa naquela época, e ele compartilhava muitas de suas teorias com os estudantes em Berkeley. Mas agora os Estados Unidos estavam em guerra e, em junho de 1942, o Projeto Manhattan foi fundado. Os esforços científicos foram transferidos para a área militar, e Oppenheimer foi escolhido para liderar o projeto. Essa foi uma escolha estranha para muitas pessoas. Oppenheimer não tinha um prêmio Nobel, não tinha nenhuma formação militar e era considerado um gênio teórico sem aplicações práticas. Mas o novo líder da divisão militar, o general Leslie Groves, defendeu firmemente sua escolha, defendendo Oppenheimer contra preocupações de que ele fosse um problema político. E isso traria Oppenheimer de volta à sua segunda casa. Enquanto o projeto Manhattan ainda estava em seus estágios iniciais, todos sabiam que seu objetivo final era detonar uma bomba atômica. Era 16 de julho de 1945, e anos de trabalho árduo estavam prestes a chegar ao fim. Os cientistas haviam concluído o primeiro protótipo de bomba nuclear, e ela seria detonada no deserto do Novo México. O local foi apelidado de Trinity, e Oppenheimer era um dos muitos cientistas presentes para ver seus experimentos se concretizarem, ou resultarem em um choque terrível. Entretanto, ele não estava preparado para presenciar o que estava prestes a acontecer. À medida que os últimos segundos passavam e o locutor bradava "agora", a bomba detonou e ocorreu uma imensa explosão de luz. Logo em seguida, um rugido profundo ecoou quando o som da explosão os atingiu. De acordo com relatos, Oppenheimer relaxou, o medo do fracasso o abandonando. Segundo Frank, suas primeiras palavras após o evento foram "acredito que deu certo", uma resposta adequada e prática para um homem de ciência. Porém, nos anos seguintes, Oppenheimer admitiria que pensamentos muito diferentes afloraram em sua mente. A frase do Bhagavad Gita "agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos" ressoou em sua cabeça, à medida que a magnitude do momento dominava. A arma mais letal da história da humanidade havia sido testada, e ele era o seu criador. Muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo. Compartilhe seus comentários conosco e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.